mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e estou aqui com a minha parceira Bianca. Tudo bom, Bia? Oi, Amanda, tudo bem? Tudo jóia. E hoje a Bia vai contar pra gente quem é a nossa convidada mais que especial de hoje. Ai, eu tô até nervosa. A Beth Rodrigues! Bem-vinda, Beth! Bem-vinda, Beth! Muito obrigada pelo convite, minhas queridas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Muito bom, muito obrigada. Ai, que honra. Nós que estamos emocionadas e honradas, né? A Beth, ela tem um currículo vasto. Eu vou falar aqui, tentar resumir um pouquinho do que a Beth já fez e ela faz. Então, a Beth, ela é professora, já foi diretora, mestre em linguística aplicada, coach, palestrante, trainer em disciplina positiva, ela que certifica as educadoras parentais aqui e já traduziu um monte de livros, né, Beth? É verdade. total? Você sabe que no total vão ser 8 livros. Um deles ainda não foi publicado e é isso, se eu não estou enganada. Disciplina positiva, de sala de aula, 0 a 3, adolescentes, aquele de criança, e esse de preschoolers, que eu não sei como é que eles vão chamar. Eles, porque agora, né, o original é Positive Discipline for Preschoolers. Eu acho que eles vão chamar de 3 a 6, não sei. Enfim, alguns livros e alguns baralhos também, enfim. É uma jornada interessante essa. E o currículo é extenso porque eu comecei cedo, viu? São 37 anos de magistério, meninas. Eu comecei quando eu tinha 16 anos. Nossa. E nunca parei de dar aula. Então, a gente só vai mudando a idade dos alunos, que antigamente eram crianças e adolescentes, aí passaram a ser professores, pais, e vai mudando o contexto. Durante muitos anos foram escolas particulares, depois escolas públicas, ONGs, universidade, né? Dou aula na PUC desde 2006, no curso de extensão universitária. Enfim, muda o contexto, muda o público, mas é sempre magistério, que é a minha área mesmo. Eu venho desse mundo da educação e sou completamente apaixonada, vocês sabem, pela disciplina positiva. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Só tem uma coisa que eu queria corrigir aí na minha apresentação, Bianca e Amanda. Acho que o mais importante é que eu sou mãe também. É verdade. Principalmente madrasta, mãe, né? Sou mãe. Minha filha já tem 23 anos. Sou madrasta. Os meus enteados, os meus primeiros enteados, que quando eu conheci tinham 1, 2, 3 anos, hoje já tem 28, 29, 31. Olha só, o tempo voa. E eu tenho até um netinho, né, entre aspas, que é o filho do meu enteado, então eu sou vodrasta, brinco. Então, são anos também de experiência aí desse lado da história, né? De passar pelas situações que todos nós passamos com as crianças. Sim, verdade. E aí, hoje, a gente trouxe a Beth para a gente falar sobre um assunto que eu e a Bia ainda a gente está um pouquinho longe, Beth, de encarar aqui na vivência, né, na experiência. Bateu medo. Mas que a gente bate uma dorzinha de barriga, mas enfim. Mas que muitas pessoas trazem, né, que é a disciplina positiva para adolescentes, né? Então, muitos pais perguntam, né, sobre essas questões. E daí a gente quis trazer esse tema, que não é um tema que a gente aborda muito nos nossos posts, né? Justamente pela etapa mesmo que a gente tá com as nossas crianças, né? O meu filho tá com 3, o da Bia tá com 5, né, Bi? 5 amanhã. Vai fazer 5 amanhã. Então, e aí a gente quis trazer esse tema de disciplina positiva para adolescentes. Bárbaro, adoro. E vocês sabem que é interessante, né? Eu também sou coach parental, então muitas vezes eu atendo ainda. Antigamente eu dava cursos para pais e mães juntos, tal, mas agora eu tenho atendido individualmente. E um dos casais que eu estou atendendo atualmente é interessante porque ele é pai de 2 crianças, de uma pré-adolescente e um garotinho. Ela é mãe de 2 adolescentes, porque eles são segundo casamento, né? E então eu também estou falando sobre essa relação padrasto-madrasta, enteados, além da questão das idades. E é muito interessante como os adolescentes, eles demandam, né? Se a gente acha que as crianças pequenas demandam muito da gente, porque realmente sim,
totalmente fisicamente, os adolescentes demandam de um outro conhecimento, de um conhecimento assim mais técnico, mais de saber, de inteligência emocional, de como que eu lido com as questões da adolescência. Então, eu acho que vai ser interessante que pais e mães de adolescentes tenham acesso a essa nossa conversa, que eu acho que vai ser útil, sim. Com o passar dos anos, muda muito a geração, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu brincava de Barbie ainda. Hoje em dia, as crianças com 12 anos não brincam mais. Então, muda tudo, né? E agora começa o TikTok, aí depois tem um outro aplicativo que todos os adolescentes vão migrar para lá, igual a gente fez com o Orkut, Facebook, Instagram. E agora muitos de nós adultos estamos indo lá para o TikTok, né? Então, até para se aproximar deles, né? Até para conhecer, para interagir, e porque é divertido. O que os adolescentes trazem e fazem é sempre muito bem-humorado, muito divertido, muito contestador. Então, nós adultos queremos nos aproximar dessa juventude, dessa leveza, dessa diversão que os adolescentes trazem, né? Desse bom humor. Então, é interessante mesmo isso que você mencionou, como inicialmente o TikTok era uma coisa exclusiva e que agora já estamos aí entrando e eu ainda resisti, ainda não entrei, mas uma das minhas enteadas é adolescente e usa. Ela que me apresentou também, ela que falou. E agora eles estão começando a sair, né? Eles estão migrando para um outro agora. Porque já vocês vão vir aqui. É que a gente foi lá, né? A gente foi lá encher o saco, eles falaram, não, vamos sair agora daqui, né? Já tomaram o nosso território. Você sabe que essa é uma das características da adolescência, né? Eles não querem, porque eles têm uma certa vergonha dos adultos, dos pais, das mães, das famílias. Então, vocês estão vindo para cá, então agora a gente é que sai. Isso mesmo. Então, e aí, Beth, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é, né, esse processo para os adolescentes, esse processo de individuação, né? Como que isso acontece? Porque os pais ficam perdidinhos, né? Então, tipo, meu Deus, eu quero me aproximar do meu filho, mas parece que quanto mais eu tento me aproximar, mais ele me repele e eu tô tentando criar uma conexão e tal. E é um processo, né? Muita gente chama de rebeldia, e a gente, né, é um processo. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse processo para os pais que estão ouvindo a gente hoje. Bárbaro. Aliás, isso não é da minha cabeça e os pais não estão loucos de achar que é rebeldia, porque parece mesmo. Um dos itens desse processo é que eles se tornam mais rebeldes. Então, eu vou até mostrar de onde eu estou tirando essa informação. É do livro Disciplina Positiva para Adolescentes, que eu tive o privilégio, a honra de ser uma das tradutoras, né? A gente sempre trabalha em duplas. Então, olha, o primeiro item é que os adolescentes, eles têm essa necessidade de descobrir quem eles são, sabe? Eles não querem mais ser filhos dessas pessoas, irmãos daquelas pessoas, alunos daquela escola, jogadores daquele time, eles querem ser eles. Então, esse processo faz com que o adolescente queira ousar, testar limites, fazer coisas inusitadas, diferentes do que a família vem fazendo. Por isso que parece rebeldia, porque eles estão testando os valores da família. Se a família gosta de um estilo musical, eu brinco, eles sempre vão querer outro. Se a família gosta de se vestir de um jeito, eles vão querer se vestir de outro. Sabe? Então, eles querem fazer coisas diferentes porque as mudanças não são só físicas. Para nós, adultos, para nós que vamos acompanhando as mudanças nos adolescentes, a gente vê que, de repente, vira lá um homem, uma mulher com barba, com seio, né? Então, você vê, poxa, a vida, né? Cresceu. Mas não são adultos ainda. É muito mais essa mudança física, uma grande mudança emocional. Os humores na adolescência variam absurdamente. Assim, no mesmo dia, eles estão radiantes, eufóricos, felizes, super bem-humorados, e no mesmo dia brigam lá com alguém importante para eles e estão no fundo do poço, chorando, se descabelando ou com muita raiva. Então, tudo muito intenso. E é por isso que os pais, né, os familiares, já não têm mais a mesma importância que tinham quando eles eram menores. Vocês sabem, eu tenho que avisar para os pais isso, que os pais passam a ficar lá no ranking da prioridade, da importância na vida dos adolescentes, lá embaixo, né? E junto, lá embaixo, estão também outros adultos. Então, os professores, a escola, eles só gostam da escola por causa de quem? Vocês por causa dos amigos.
São os amigos, os colegas, as paqueras, os namorados, as namoradas. Então, os pares, nesse processo de individuação, passam a se tornar as pessoas mais importantes do que tudo, principalmente do que os relacionamentos familiares. E o tempo todo os adolescentes vão explorar o seu poder pessoal, a sua autonomia, o quanto porque eles se sentem onipotentes, capazes de tudo, sabe? Então é por isso que eles testam limites o tempo todo. Então os esportes perigosos, por isso que também é uma época em que eles começam a experimentar bebida, drogas, é natural, é da fase de descoberta desse poder pessoal, né? E eles querem e precisam ter uma certa privacidade em relação aos seus pais. E é por isso também que eles se escondem, se fecham nos seus quartos, com os seus aparelhos, no seu mundo virtual, muitas vezes, porque os pais se tornam, agora os pais vão ficar chateados com isso que eu vou falar, mas é a pura verdade, um certo constrangimento para os adolescentes. Não sei se vocês se lembram da sua adolescência, mas eu aposto que alguma vez, alguma festa, algumas situações, né? Me leva, mas me deixa na esquina. Olha, não vai entrar, não vai me pegar. Ou então aquela história do in shopping, não dá beijo, né? Me dá beijo em público, não vai me abraçar, isso é um mico, tal. Então que eu não tinha, mas meu irmão fazia muito isso, ele atravessava a rua. Quando eu e minha mãe estavam passando numa calçada, ele ia para fingir que está indo sozinho, porque imagina, não vim com você, eu não dependo dos meus pais mais, eu sou independente, eu sou autônoma, eu sou capaz. Então são essas, de modo geral, assim, as principais características, né, da adolescência em que os pais esquecem. Então aí o pai e a mãe levam para o pessoal. Quando o filho quer atravessar a rua, não quer um beijo em público, fica chateado, sabe? Ou não compreende, não lembra como é a adolescência, dessa mudança tão drástica de humores, ou isso que parece essa rebeldia, que é natural. Eles têm de verdade a sensação de onipotência. Eu já sei de tudo, olha meu tamanho. Eu já tenho agenda de executiva, eu sou cobrado para tantas coisas que os adultos sabem fazer, eu dou conta disso, né? Lógico que nós sabemos que falta maturidade, mas eles não sabem disso. Quando eu estava me preparando para o podcast de hoje, e eu fui dar uma olhada no meu HD externo, que eu tenho umas fotos antigas de quando eu tinha 14 para 15 anos, e eu comecei a ver 14 para 15, 15 para 16, assim, eu tenho um monte de pasta de aniversário de fulano de tal, aniversário de ciclano, aniversário de sei o quê, família. Cliquei lá, tem 5 fotos. É bem isso. Tem 5 fotos com a minha família. E aí eu falei, nossa, olha como que é, né? E hoje de manhã eu coloquei uma enquete nos meus stories falando o que vocês gostavam mais, que o pessoal, né, dos meus seguidores gostavam mais de fazer na adolescência. A maioria foi ficar com os amigos e ouvir música. Com certeza, com certeza. Tudo é motivo para estar com os amigos. Se os amigos vão beber, você vai beber também, ou não, né? Aí depende de uma série de outros fatores. Mas se os amigos vão praticar esportes, você talvez, então, faça parte dessa turma dos que praticam esportes. Sim, mas eu acho que se os amigos gostam. Então, inclusive as atividades sociais, é isso que eu quero dizer. Né? O que os amigos fazem passa a ser muito mais importante do que o que seus familiares fazem. Então, as atividades dos amigos passam a ser as mesmas. Por isso que também é meio de bando, né? Tribo, não tem? As turmas, assim. Você identifica os seus amigos pelas suas tribos, pelos seus valores. Eu tinha um grupo de amigos que eles fumavam. Só que eu não fumava, mas eu queria estar lá porque estava todo mundo lá. E aí começa a briga com a mãe, né? Mas eu quero ir, eu preciso ir. Bem, só eu vou ficar de fora, né? Vamos lembrar que Adler já falava isso lá 150 anos atrás, né? Quase. Que era o objetivo primário de todas as pessoas é se sentir importante e pertencente. E isso não vai ser diferente para os adolescentes. Eles também querem se sentir parte, importante, colaborando, né? Úteis. Nas suas tribos. E assim, você falou um pouquinho sobre os adolescentes acharem que já sabem tudo, né?
E aí, será que também não existe uma expectativa dos pais de tipo assim, mas agora ele já é adolescente, ele já tem que saber fazer essas coisas, ele já tem que saber. E esquece que até os 25, mais ou menos, Isso, assim, é. aí o cérebro ainda está em desenvolvimento, então. Quando é criança, né, pequena, a gente ajuda a calçar o sapato, quando começa a andar, ajuda, né, porque é fofinho, né, aquela criança pequenininha que está aprendendo essas coisas, mas é como se a fase da adolescência eles também estivessem aprendendo, só que num outro universo, né, e aí, será que também não tem uma expectativa dos pais de, tipo, eu não preciso mais ajudar, ensinar e ser base para que ser adolescente se desenvolva também e espera, tipo, não, É, se vire. muda muito a função parental, né? Então, pai e mãe de criança pequena é muito necessário, a criança pequena depende daquele adulto. E quando você tem um adolescente que não precisa de você tanto, não demanda tanto de você quanto uma criança pequena, é um misto de sentimentos, porque você é adulto, você pai e mãe, você fica, se sente um pouco desnecessário. Uhum. Ao mesmo tempo, você acha que seu filho ou sua filha são ingratos, porque afinal tudo que eles, né, têm e são foi porque você fez, você se sacrificou, e eles nem sabem, nem lembram, tal. Então é muito interessante, são muitos egos envolvidos aí e sem dúvida, vocês mencionaram uma palavra importante, a questão das expectativas. Pais e mães começam a criar esses rótulos, né, de que filho aborrecente, acho horrível. Mas é comum, por quê? Por causa da tal da rebeldia, por causa desse distanciamento, por causa dessa necessidade de valorizar mais o que os amigos fazem e falam, né? E, enfim, os lugares que frequentam e tudo, do que os pais. Então, os pais ficam chateados, os pais ficam melindrados, ficam enciumados, que é absolutamente normal, humano, só que a gente esquece, e aí fica o meu convite para os pais, de lembrar, tentar se lembrar como era na sua adolescência. Se você era uma pessoa que tinha, assim, adorava, ou preferia, vamos dizer, preferia, estar com os seus familiares em detrimento dos seus amigos. Era isso mesmo? Ou você preferia os seus amigos do que os seus familiares? Porque normalmente, né, vocês viram o exemplo da Bianca dizendo aí das fotos, normalmente adolescentes preferem estar com os amigos, né? Então, baixar um pouco essa expectativa, lembrar que eles não têm o cérebro completamente desenvolvido, como bem lembrou a Amanda, de que eles ainda estão num processo de individuação, por isso que, inclusive, essa nomenclatura adolescência não existia algumas décadas atrás, né? Existia a fase da infância e a fase da vida adulta. A fase da adolescência foi criada depois, porque realmente é um processo, eles ainda não se desenvolveram totalmente, eles não têm. Eles estão aprendendo a lidar com as consequências das suas escolhas, mas não sabem. Então, a função parental muda. O papel dos pais passa a ser mais um de copiloto, sabe? De consultor, de coach. A gente passa a ser aquela pessoa que, se você tem um bom relacionamento com seu filho ou filha adolescente, eles vão poder te consultar, pedir seus conselhos. Eles sabem que eles podem recorrer a você. Agora, atenção, se você não tem esse bom relacionamento com seus filhos adolescentes, isso pode ter efeitos na vida adulta, no futuro. Quando ele realmente não precisar de você, não precisar de você financeiramente, não precisar de você emocionalmente, aí pode ser que esse relacionamento já seja um relacionamento aí bem frio, né? Distante, bem distante, né? Então, acho que é um pouco do investimento que a gente faz enquanto eles ainda são crianças, enquanto são pré-adolescentes, adolescentes, pensando até mesmo em futuro. Que tipo de relacionamento que eu quero ter com os meus filhos daqui a alguns anos. Ô, Beth, e para quem já tem filho adolescente e conheceu a disciplina positiva agora, qual dica você daria para essa pessoa começar na disciplina positiva com ela? Bárbara, aí olha, essa pergunta eu vou falar em primeira pessoa. Quando eu conheci a disciplina positiva, minha filha já tinha 10 anos. E os meus 3 enteados, que eu contei que quando eu conheci eram pequenininhos, já eram adolescentes, já estavam com 16, 17, 18.
E eu estava nessa época passando por um divórcio. Então eu estava até me distanciando deles, né? Porque eu estava me separando do pai deles. E passou isso pela minha cabeça. E caramba, não vai dar tempo. Eu só vou usar dessa disciplina positiva com os meus alunos, porque com a minha filha e com os meus enteados não vai dar mais tempo de usar. E não, dá, né? Dá porque é uma abordagem socioemocional, vamos lembrar disso. É uma abordagem que foca no desenvolvimento de habilidades de vida. Então, é uma mudança de paradigma, é um jeito diferente de olhar para os relacionamentos. Então, minha sugestão é essa consciência, essa autoconsciência, essa autorreflexão, autoavaliação de qual vem sendo o meu estilo parental, que tipo de adulto eu sou, sabe? Eu tenho sido um pai e uma mãe muito autoritário, que usa de punição, e que isso pode gerar um distanciamento para o adolescente, porque o adolescente agora é grande, ele está do seu tamanho, ou maior, talvez. Ele talvez não aceite, e isso vire uma luta de poder. É isso que você quer? Luta de poder toda hora, gritaria, que daqui a pouco sai no tapa com os adolescentes. Não é difícil acontecer isso. Ou você é um pai e mãe do tipo que passa a mão na cabeça, que faz as vontades, faz coisas por eles que eles poderiam estar fazendo sozinhos, está sempre ali super protegendo, mimando, agradando, e que usa da estratégia da recompensa, da barganha. Você faz isso que eu te dou isso. Olha, se fizer aquilo, eu te dou aquele outro. É um perigo também, porque assim, imediatamente também funciona. Não vamos dizer que não funciona, que aquele outro também funciona, mas funciona por pouco tempo e é um preço muito alto. Não existe uma verdadeira conexão, não existe um verdadeiro respeito mútuo. Ou você respeita só a criança, ou você respeita, né, no caso, o adolescente, ou você respeita só o adulto, mas é com a disciplina positiva que você vai conseguir esse respeito a todos envolvidos na situação. Pior é a opção do pai e mãe de adolescente que finge que não sabe de nada, né? Que não tô vendo, não tô ouvindo, não vou falar nada, deixa rolar, ele que se vire, já é grande. Esse, na minha opinião, é negligente. Então, eu acho que esse não vai nem ouvir esse podcast, porque não vai estar nem aí para a situação, né? Então, a gente pode pular esse caso. Então, o meu conselho, assim, se eu posso dar algum, porque, né? Mas seria conexão. Se aproximar desse adolescente, ouvir esse adolescente, de verdade, se calar, sabe? Fazer boas perguntas, né? Querer saber. Se calar, porque a gente tem essa mania de falar demais, de sermão, de explicação, de que no meu tempo, de expectativas, sabe? De broncas. Então, também tem o que não fazer. Vamos supor que seu filho fez alguma besteira, porque ele vai fazer besteira, até porque ele está na adolescência. Ele fez alguma besteira, ele tirou uma nota baixa, qualquer coisa. Ele atrasou, né? Ele era para ter chegado num horário, chegou em outro, sei lá, qualquer coisa. Mentiu, você pegou uma mentira do seu filho, não sei. É a mais comum, né? Não pode, muito comum. Você não pode cair na tentação de fazer esses erros que os nossos pais fizeram com a gente, de dar uma bronca, de pôr de castigo, de não sei o quê, porque isso, ó, separa. Isso desconecta. Ninguém quer levar bronca, quer ser colocado de castigo, quer ser humilhado, envergonhado. Então, isso vai gerar sentimentos, né, disso que eu falei, de medo, vergonha, tristeza, até raiva, vingança, sabe? Ou dissimulação. Na próxima não me pega. Na próxima eu vou fazer, você não vai nem saber que eu fiz. Nem saber. Eu ia comentar isso. Isso é um ponto que colabora muito para o distanciamento, né? Porque enquanto é criança, a criança é muito pura, né? Então, tipo, comete alguma coisa e derruba, faz, conta, né? Tipo, meu filho conta. Contando, não fui eu e tal. Só que na adolescência eles já estão ligados, né? Então, tipo assim, por que que eu vou contar que eu fiz isso? Se eu vou ficar de castigo, se eu vou apanhar. Eles são inteligentes, né? Cá entre nós. Exatamente, né? Então, eu acho que isso. Numa sociedade punitiva, numa família punitiva, eu quero isso. Eu quero sofrer, eu quero apanhar, eu quero levar bronca, eu quero ficar de castigo, eu quero perder um privilégio. Não.
então eu fico quieto, então eu minto. Esse é um dos motivos pelos quais os adolescentes mentem, para fugir da Exatamente. punição mesmo. E se Mas aí, distancia, né? E aí mas se aí, distancia Mas Beth, esse é dos pais. um Aí os pais dos. não entendem, né? Um dos motivos. E aí os pais não entendem. Mas ele não me conta nada. É claro, né, meu filho? Ele é minimamente inteligente. Porque se ele vai apanhar ou vai ficar de castigo em casa, é melhor não contar mesmo. Eu aí, era uma adolescente que menti muito, viu? Mentia, mas assim, era meio que acordado. A minha mãe, ela, por exemplo, eu lembro uma vez em que nós íamos viajar, eu já tinha uns 18 anos, eu acho, e tinha um namoradinho, né? E íamos viajar. E ela perguntou, mas quem vai? E eu, uma turma. Aquela velha história, uma turma. Mas quem é essa turma? Ah, bom. Aí eu virei para ela e falei, só quer mesmo saber? Aí ela levou um susto, porque ela viu que ia vir alguma resposta que ela não queria. E ela falou, não, melhor não saber. Sabe? Então, é interessante, porque eu ia contar, olha, essa turma é composta por 4 casais. Que vai ficar numa casa, sabe? Então, é interessante como é essa relação. A gente que escolhe muitos dos comportamentos dos nossos filhos adolescentes são porque nós, pais e mães, não sabemos como nos aproximar deles, sim, como criar essa conexão que eu estava falando antes. sim. Então, uma das formas é estar ali presente, ouvindo o que eles têm a te dizer, fazendo boas perguntas e se calando. Outras formas são de demonstrar afeto mesmo, sabe? E demonstrar afeto pode significar dizer não. Eu não estou dizendo para fazer todas as vontades do seu filho adolescente. Tem hora que você vai dizer, filho, eu te amo, e a resposta é não. Você vai saber ser gentil e firme ao mesmo tempo. Uhum. Filho, eu sei que você queria muito ir nessa balada e é muito perigoso. Então não vai rolar. Sabe? É chato, é bronca, eles vão reclamar. Pode ser que sim, mas é seu papel também. Então, é delicado, porque é difícil. Aí eles vão mentir? Talvez. Talvez eles saibam, talvez eles precisem. Vai depender muito de que idade que é esse adolescente também. Sim. Uma outra forma assim de conexão, Beth, poderia ser se interessando pelas coisas que eles se interessam, né? Então, talvez, ele vive no videogame. Ao invés de só reclamar que ele vive no videogame, sentar do lado dele e participar, né? Nossa, que legal! Me explica como que é, tô interessada. Então, isso também gera uma conexão, né? Tem toda a razão. Aliás, foi assim que eu me aproximei dos meus enteados, sabe? Descobrir os interesses, demonstrar interesse pelos interesses Pela vida deles, né? dele, né? Curiosidade pela vida. E apresentar coisas divertidas, sabe? Criar rituais familiares, rituais, coisas que vocês, enquanto família, gostam de fazer juntos. Qual que é um programa de vocês? É assistir filme na TV? Pode ser. Jogar um jogo de tabuleiro? É fazer um campeonato de não sei o quê? É praticar um esporte? Fazer uma viagem? Sei lá. Mas acampar, né? ter essas atividades prazerosas em família. Que a sua interação com o seu filho adolescente não seja só de bronca. Sabe? Não seja só de tem que fazer. Ou então, porque senão, uma reclamação típica dos adolescentes só se importa com as minhas notas, só se importa com o meu desempenho escolar, não está nem aí para mim. Essa é uma reclamação dos adolescentes. Muitos adolescentes não se sentem ouvidos, compreendidos, amados. Eles acham que é um amor condicional. Se eu sou obediente, bonzinho, não dou trabalho e tenho notas boas, eu sou amado. Senão, eu não sou. Então, que mensagem que a gente está passando para os nossos filhos? Eu acho que esse também é uma ferramenta importante, lembrar que a mensagem de amor tem que ser muito clara. Então, surpreenda os seus filhos adolescentes, sabe? Venha com uma coisa que você sabe lá, sei lá, tá uma tarde fria, prepara um chocolate quente como você fazia quando ele era pequeno, faz um Ou um gesto. bilhetinho surpresa na mochila. Bilhetinho surpresa, olha que coisa fofa, um bilhetinho surpresa, né? Um beijo na testa fora de hora, um carinho mesmo. Então, esse ato de gentileza, de afeto, de carinho, de abraço, essa empatia, essa habilidade de se colocar no lugar, volta lá na sua adolescência, sabe? Esteja preparado para o fato dele não querer, porque no começo vai estranhar, né? E principalmente trazer e aproveitar o humor.
Faz brincadeira. O TikTok. Brincadeira, não brincadeira boba, que nem a gente faz com os pequenos, que qualquer coisa tá valendo, né? Brincadeiras mais inteligentes mesmo, trazer o bom humor até para convidar o seu filho para assistir um show juntos, dançar juntos, enfim. Eu Aí eu deixo a vejo, criatividade de eu vejo vocês. muito no TikTok, Beth, mães e adolescentes. Eu faço É, alguns com Gui, ele se diverte é super. isso. Essa é uma forma de conexão muito Sim. boa, E aí aliás. você falou uma coisa interessante, que é, ele só liga para mim quando vê minhas notas. E muitas vezes, assim, a gente está numa reunião, não, numa refeição em família, e aí os pais vão tentar um diálogo com esse adolescente, e aí ele se abre, fala, nossa, eu briguei com fulano de... Ah, brigou por quê? Ah, você é mó chata, né? Ah, não sei o quê. Então isso já afasta de novo, né? Lógico. Tem que ser Por empático isso que eu nessa fiz a hora. listinha do que não fazer. Não, né? Não entra com a história da bronca, não entra com a história do fazer todas as vontades, porque aí a probabilidade é dessa desconexão, é desse afastamento, que vai estimular então vou mentir, então vou me afastar, então vou esconder, não vou ser meu verdadeiro eu. Eu acho que a gente sabe que a gente está no caminho certo quando o seu filho sabe que pode conversar com você sobre qualquer assunto. Sim. Que você não vai julgar, que você vai aceitar o seu filho como ele é, que você vai saber de verdade, empaticamente, se colocar no lugar dele e entender que existe a curiosidade natural dessa fase, né? Que a preocupação, que para eles é muito grande do outro, dos pares, do namoro, da paquera. Eu sei que você, adulto, está lá preocupado com coisas que, na sua opinião, são muito mais sérias, né? O emprego, a questão financeira, a saúde, né? Então, estamos no meio de uma pandemia, de uma guerra, é muito sério. E parece que os adolescentes, muitas vezes os pais falam que não estão nem aí. Não é que eles não estão nem aí. Vamos lembrar que eles estão cuidando deles, do emocional deles. Não é egoísmo, é proteção. Eles sabem que a coisa está pegando, mas eles sabem que eles são impotentes. Que existem, o que ele pode fazer é aquilo que ele está fazendo, bem ou mal, né? Manter os relacionamentos, dar conta do estudo, enfim. Agora, ele não tem controle sobre essa pandemia. Agora, quando os adolescentes se envolvem em algum projeto qualquer, de cabeça, os resultados são maravilhosos. Porque eles são criativos, eles têm energia, eles têm boa vontade. Então, conseguir o envolvimento, o apoio, sabe, a cooperação do seu adolescente é uma conquista que fica aqui a sugestão para os pais e mães investirem nisso, que vale a pena. Eu ia até te perguntar isso, né? Tipo, a gente sabe, né, que quando criança, quando a gente muda a nossa atitude, a gente fala que a criança primeiro piora o comportamento desafiador para depois começar a melhorar, né? E seria o mesmo processo, assim, também com os adolescentes? Então, por exemplo, a vida toda foi bem distante, a gente não tinha muita conexão, peguei várias mentiras do meu filho, agora eu estou tentando introduzir, eu quero me conectar e tal. Você comentou lá atrás, pode haver um peraí, né? Tipo, peraí, o que ela tá fazendo? Vai estranhar. O que está acontecendo aqui, né? Eu recomendo, primeiro, que as pessoas conheçam melhor essa abordagem, né? Para poder aí não julgar também a disciplina positiva ou a abordagem, porque dependendo de como você vem lidando com seus filhos, pode ser um choque para eles e para você. E talvez você não esteja pronto ou pronta ainda para essa grande mudança. Então, vai aos pouquinhos, sabe? Não exige a perfeição, não é que de repente, porque a gente se ilude achando que existe pai e mãe perfeito. Não existe. Como também não existe filho e filha perfeitos. Eles, não importa se eles são crianças ou adolescentes, eles não são perfeitos. E não vão ser nunca, e ainda bem, né? Então, a gente precisa assumir a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade, inclusive para os nossos filhos adolescentes, porque eles já perceberam que você não é onipotente.
Eles se acham onipotentes, eles já descobriram que você não é, que papai e mamãe não sabem tudo, papai e mamãe têm seus defeitos, inclusive eles estão afiadíssimos, criticando os seus defeitos, porque você é mau gosto, você vai sair com essa roupa, você gosta disso, isso aqui é antigo, isso aqui é coisa de velho, não sei o quê. Então, você tem que dar uma relevada de que é natural que eles tenham essa opinião, sabe? Não leva para o pessoal. Não é porque é você, é porque eles são rebeldes mesmo. Enfim, não é fácil. Eu acho que vai da maturidade do adulto de lembrar que pode influenciar o seu filho ou a sua filha com amor. A mensagem que tem que chegar para o seu filho e para a sua filha é: olha, se eu errei, se eu gritei, se eu exagerei nos castigos, se eu não sei o quê, é porque eu achei que era essa uma forma que eu tinha que fazer, assim, que eu acreditava nisso. Mas o que realmente importa, filho, filha, é que eu tô aqui. Se vocês precisarem, eu tô aqui. Pode falar comigo, eu tô aqui pro seu lado. Porque isso tem que ser verbalizado. Os adolescentes não sabem que seus pais estão ao seu lado. Eles acham que eles estão contra eles. Então, a gente tem que deixar isso claro. Eu acho que esse é o principal conselho que eu posso deixar para os pais. Uma conversa bem franca, né? Fiquei até meio emocionada aqui, mas acho que é isso, né? Uma conversa verdadeira, porque agora já são adolescentes, já dá para ter uma conversa sincera, né? E colocar essa vulnerabilidade, né, em jogo. Eu acho que a gente e juntos cresce tanto focarem em soluções. A gente cresce tanto tempo achando que eles são perfeitos, que aí quando a gente descobre que não são, é meio um choque, né, de realidade. Opa, pera, a gente vira um fiscal, então deixa eu usar né? isso aqui. Deixa eu fiscal usar de isso aqui, apontar dedo. então, de apontar dedo. Mas é isso, gostei dessa última dica aí, ó. Gente, papo sincero, né? Por isso que eu falo que papo reto, objetividade. Os seus filhos te conhecem. Essa história de, ai, vamos melhorar. Eles sabem. Que falso, que tom de voz é esse? O que você está falando? Você daqui a pouco vai estar gritando comigo de novo, vai estar se descabelando. Então, tem que ser papo reto, sabe? Tem que ser, olha, não estou feliz desse jeito, quero mudar. Como que a gente pode fazer isso juntos? Como que pode ser melhor? O que está pegando aqui na nossa casa? O que não está bom? O que pode melhorar? O que eu posso fazer? Né? O que você pode fazer? Como que fica melhor para nós? Como que as nossas refeições podem ser mais agradáveis? Como que as nossas manhãs podem ser mais agradáveis? As nossas noites podem ser mais agradáveis para todo mundo? Chega, cansei, não quero mais ficar no seu pé com essa história de escola. Você já tem idade para cuidar disso sozinho, não tenho eu que ficar cuidando disso. Por outro lado, eu queria que você soubesse que educação é um ponto importante para mim. Eu não preciso falar sobre isso, senão eu não tinha investido tantos anos na sua educação. Agora me ajuda. Como que você vai cuidar disso? O que você vai fazer se você não passar de ano? O que você vai fazer se você não fizer lição? Como é que vai ser o efeito aí se você não dormir o número mínimo de horas? Sabe? Então, faz boas perguntas e, de verdade, as tais das perguntas curiosas. Demonstra curiosidade, abertura para ouvir o que seu filho tem a dizer. Sim. Talvez ele venha com um plano brilhante. E você fale, tá bom, é isso que você quer? Você vai assumir Sabe, explorar as consequências da escolha é diferente do que... eu tô te avisando, hein? Ó, isso aqui não é nada, sabe, esse dedo em riste típico de pai e mãe, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um verdadeiro coach, né? Alguém que vai apoiar, alguém que vai escutar, que vai explorar, que vai fazer boas perguntas, que vai dizer, eu tô do seu lado. Tem certeza? É isso mesmo? Então, eu gosto daquela metáfora, e podíamos encerrar com essa metáfora, das cadeiras, sabe? Que é assim, quando eles são pequenininhos no carro, a gente põe eles presos na cadeirinha, não é? Aí eles crescem, eles saem da cadeirinha, mas estão lá no banco de trás. Aí crescem mais um pouco, vem aqui para o banco da frente, você está lá dirigindo, seu filho está aqui ou sua filha está aqui do seu lado. Aí na adolescência, com 18 anos, eles já podem dirigir. Em outros países é com 16 até que eles já podem dirigir. Aí seu filho, sua filha está lá. E você onde vai estar nesse carro? Porque esse carro representa a vida deles, que eles vão estar dirigindo. Seu filho e sua filha estão prontos para assumir a própria vida? Estão prontos para escolher os seus caminhos? Para fazer os desvios? Para manter o foco no GPS, onde eu quero chegar? Estão preparados com a bagagem, com toda a revisão feita?
E você, onde vai estar? Vai estar ali do lado como um copiloto que, se precisarem de ajuda, vão pedir a sua ajuda? Ou eles vão te convidar a abrir a porta do carro e falar: deu, tá? Chega, não aguento mais você, deixa que agora eu vou sozinho. Então, a gente tem que pensar em onde que a gente vai querer estar na vida dos nossos filhos no futuro. Acho que essa é uma reflexão importante. Guardar esse podcast aqui para daqui a alguns Eu anos. Adoro quando você fala isso, e eu gosto também quando você fala das perguntas curiosas, tomar um copo d'água para não falar. Vocês perceberam? Eu vivo tomando água, porque água, chá, qualquer coisa para calar a boca. A ideia é deixar eu, além de me hidratar, cuidar de mim, eu faço a pergunta e fico quieta. Não, e é muito bom, porque a gente adora te ouvir e você adora falar, então super combina, né? Porque você fala muito bem, você fala com paixão, você fala com ânimo, você tem uma experiência vasta, então a gente fica só assim, olhando. Muitos anos, mais de 50 anos aí trabalhando. Bem, Beth, a gente começou um quadro novo aqui no nosso podcast, que se chama Bate-Bola Conexão Inteira, e você é a nossa primeira convidada, estreando aqui o nosso Vocês estão quadro. aprontando, hein? Olha lá, vamos ver. São perguntas, assim, são respostas rápidas, a primeira que aparecer, assim, na sua mente, que você lembrar. E a primeira pergunta é: qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida? Que difícil. Eu acho que eu, com uns 2 aninhos, cercada por adultos. Estou lembrando, assim, no quintal da minha avó, da casa da minha avó. Meus irmãos já tinham, quando eu nasci, um tinha 14 e outro 16. Então, nessa época, eles deviam ter 16 e 18. Meus pais adultos, meus avós, meus primos adultos, assim. Eu acho que é essa lembrança que eu tenho, assim, de pequenininha ser colocada no colo do meu avô, no colo do meu pai. Mas essa sensação de ser a pequenininha no meio de tantos adultos, mas todos com muito afeto. É isso. Xodózinho. Vamos lá. Qual brinquedo, brincadeira que você mais gostava na sua infância? Eu tinha muitas. Mas eu adorava brincar de boneca mesmo. Eu tinha várias. Eu tinha uma bonequinha negrinha, coisa mais linda, pretinha, assim. Eu adorava aquela bonequinha. Eu tinha a Suzy, naquele tempo, Barbie, não era Barbie, era Suzy. Depois eu tive uma boneca grandona. Eu sempre gostei de brincar com boneca. Eu fazia histórias. Depois, mais velha, eu brincava com as bonecas e fazia historinhas, sabe? Essa que é a casinha da boneca. E a boneca agora foi dormir, agora ela está preparando isso, está fazendo isso. Acho que sempre gostei. Gostava também de dar aula. Olha, desde criança. Eu brincava na lousinha, eu tinha uma lousinha com giz, eu brincava de dar aula. Que legal, eu brincava de dar aula também, confesso. Ô, Beth, e o que você mais gostava de fazer na época da adolescência? Eu adorava encontrar as minhas amigas, bater papo, dar risada. Não tenho assim, adorava dançar. Acho que eu gostava de ir em festa para dançar. Sempre gostei muito de dançar. Legal. E assim, aquela clássica, né? O que você sonhava ser quando crescer, né? Quando crescesse. Olha, passou muitas coisas na minha cabeça. Desde aeromoça, que eu achava lindo. Naquele tempo era chique, sabe? Era legal. Mas também cogitei acho que desde cedo eu sabia que eu ia ser professora, gente. Eu tô lembrando assim que acho que com 13 anos eu já tive que decidir o que eu ia ser, porque naquele tempo o colegial, o ensino médio, era profissionalizante. Então eu escolhi fazer magistério, que eu comecei com 14 anos. Então, com 13 anos, eu já estava escolhendo se a minha área era humanas, exatas, biológicas, e biológicas com certeza não, exatas com certeza não. Então, a minha dúvida era, dentro de humanas, se eu fazia secretariado ou se eu fazia magistério, sabe? Então, passou assim, eu cogitei trabalhar em empresa com línguas,
Depois eu vim fazer faculdade de letras, né? Mas eu sabia que eu queria ser professora, não importava do quê. Mas eu Caramba! acho que essa é uma Nasceu, decisão que eu né, sempre desde a tomo. infância. Que É, legal. é verdade. E, Beth, conta alguma coisa assim, algum caso engraçado que você viveu na sua carreira, assim. Já. Pode ser algum perrengue que Ah, hoje em dia você dá risada. não chegou a ser um perrengue, não. Poxa, engraçado. Foi engraçado, mas não foi um perrengue. Foi uma coisa que até me emocionou. Uma das primeiras cursos de certificação que eu estava dando, eu fui para o Rio dar esse curso. E os meus enteados moravam no Rio. E já adultos, né? Já a mais nova já nem morava mais lá, já estava morando nos Estados Unidos, mas naquele tempo, naquele momento, naquele ano, por coincidência, o meu enteado e a irmã dele mais velha estavam lá. E a minha filha foi comigo para visitar os irmãos. Nós, inclusive, ficamos na casa deles. E a mãe deles soube que eu ia dar essa palestra nessa escola tal. Bom, resumindo uma longa história, eles foram todos assistir a minha palestra. E a uma certa altura, eu do nada soltei um exemplo de quando eles eram crianças. E não é que eles levantaram a mão para falar, né? Que eles lembravam que era isso mesmo, que não sei o quê. Então eu achei tão bonito aquilo, sabe? Assim, que foi tão espontâneo deles terem mencionado com tanto carinho que, enfim, não foi uma situação de perrengue, mas foi uma situação engraçada, assim, que eu devia ter filmado, porque eu devo ter ficado vermelha, devo ter ficado uma certa vergonha, assim, da exposição ali, né, com eles ali, mas ao mesmo tempo orgulhosa. Sim, É ai que isso, assim, lindo, uma história linda. E aí, assim, para finalizar, né, a última, a gente pede para você definir em uma frase quem é a Beth Rodrigues, além da maternidade e da profissão. Eu sou uma filha muito dedicada também. Minha mãe, ela já tem 91 anos, então eu hoje sou meio mãe da minha mãe, sabe? Os papéis mudam. Então eu tomo muito conta dela. Ela tem cuidadoras, minha mãe, ela precisa, já está com começo de Alzheimer, uma série de questões. Então, além de mãe e de profissional de educação, eu sou uma filha dedicada, eu sou uma namorada dedicada, eu tenho um namorado, né? Como eu mencionei já antes, eu sou divorciada e estou com esse namorado já há uns 5 anos, então também sou uma mulher muito romântica, eu adoro abraço, beijo, adoro conversas, adoro comer bem, sou uma comilona. Não sei cozinhar direito, sei fazer meia dúzia de coisas. Minha filha cozinha muito melhor que eu. Minha mãe cozinhava muito melhor que eu. Mas eu sou um ótimo garfo, apoio as pessoas. Sou meio preguiçosa para fazer atividades físicas, mas quando faço, gosto de pilates, gosto de yoga, gosto de caminhada. Eu tenho um problema de coluna muito sério, então eu tenho que tomar muito cuidado, ficar de pé muito tempo me cansa, dói mesmo, literalmente. E já passei por um câncer, então eu sou uma sobrevivente também. Eu acho que é importante. Passei por perdas muito sérias na minha vida e perdas em vários sentidos, sabe? Assim, em relação a pessoas, à saúde, a questões até profissionais também. Então, eu me considero uma pessoa muito resiliente, que aprendeu a se reinventar. Eu tive que, acho que assim, a linha condutora é essa mesma paixão pelo magistério, pelas pessoas. Eu sou gente que gosta de gente, mas eu tive que passar por vários, vamos dizer, trabalhos, né? Várias situações profissionais, várias situações, inclusive de posicionamento, né? Como coordenadora pedagógica, lidando com criança, lidando com jovens, lidando no terceiro setor, ou com público com vulnerabilidade social, enfim, dona de escola, que fui, 14 anos, tudo mais.
isso me deu muita bagagem, né? Muita experiência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de me superar mesmo, de aprender com os erros que cometi, assumir hoje, consigo assumir os erros e enxergar com muita gratidão por toda a minha trajetória. Eu acho que eu sou um pouco isso aí. Não sei se falei demais. Maravilhoso! Caramba, Beth! Maravilhoso, demais. Beth, eu amei a sua descrição, me surpreendeu várias coisas. E agora eu sei que eu posso te chamar aí pra gente jantar fora um dia. Sou ótima companhia, ótimo garfo. Só me peça para cozinhar, que aí eu acho que eu não sei se eu vou saber. Estamos no mesmo barco, então. Uma coisa que eu queria falar, assim, para quem está ouvindo a gente, o quão é importante a gente estudar para ser mãe, estudar para ser pai, e principalmente essas fases, né? Não é porque, meu filho já tem 10 anos, eu não preciso mais ver qual fase de desenvolvimento, os picos, né? Então, assim, uma desconstrução diária, né? Em todas as fases, até quando o filho já está adulto, vai embora, e vem os netos, então você recria, você se reinventa, você vai para uma outra fase, então é sempre importante a gente estar estudando mesmo. E para quem está interessado em saber um pouquinho mais, assim, sobre essa fase da adolescência, você recomenda alguma coisa para que esses pais possam ter luz nesse túnel? Não, com certeza. E foi muito legal você ter mencionado isso, Bianca, porque a gente fica mesmo com essa sensação de que eu não preciso estudar para criar filho, né? Meus pais não estudaram, meus avós não estudaram, não existia curso sobre criação de filhos. Mas existe, gente, ainda bem que existe, sabe? Quantos outros cursos não existiam também no passado e que hoje existem, e ainda bem que existem, porque podem facilitar o nosso trabalho. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa cometer os mesmos erros que outras pessoas cometeram. Você pode tomar decisões, você pode escolher, né, ter esse estilo, ter esse outro estilo, o que vai ser mais eficaz em longo prazo, o que vai trazer um relacionamento mais duradouro, mais respeitoso, mais empático, mais eficaz, sabe? E eu acho que é aí que entra os cursos. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, existem inúmeros livros sobre parentalidade. É lógico que eu vou defender a série da disciplina positiva e, no caso dos adolescentes, vou defender esse aqui, porque foi, né, o que me inspirou como mãe, como professora, e tive, como eu disse, já o privilégio de traduzir esse livro. Agora, além de outros livros que existem os cursos, né? E eu sou uma trainer em disciplina positiva, então eu dou cursos de certificação, tanto para pais, mães, vocês sabem disso, vocês sabem muito bem disso. Então, eu dou para psicólogos também, para diretores de escola, orientadores educacionais, pediatras, todos esses profissionais que, bem ou mal, orientam pais e mães de adolescentes. Que seria o mundo ideal, né, Beth? Agora, o que eu senti necessidade de fazer também foi ter um produto online para quem está distante, para quem não tem acesso, para quem gosta dessa mídia online. Então, eu tenho um curso simples, é um curso gravado, são vídeos, né? São aulas, são módulos sobre adolescência, sobre como lidar com o adolescente. Então, eu convido vocês a conhecer depois, não sei se vocês podem deixar a descrição aí, o link do curso, mas tem um curso online com foco, né, para pais e mães de adolescentes com foco na adolescência, e que vai abordar vários aspectos de como lidar com essa fase, como desenvolver empatia, conexão, trabalhar acordos, enfim, se colocar aí no lugar dessa pessoa mais empática e respeitosa, objetivando aí ter um bom relacionamento com seu filho adolescente. É o que eu acho que eu posso divulgar agora. Já dei, vocês sabem, workshops presenciais para pais e mães de adolescentes, mas atualmente aí a gente está sem previsão de quando isso vai acontecer de novo. Então, vamos mencionar o que é possível, que são os livros e os cursos online. Maravilha. E vocês, o que vocês andam aprontando aí? Me conta. A gente vai deixar o link aqui. E a gente também tá com uma jornada online, né, Bia? Que agora tem que ser tudo online, estamos nos adequando, né?
A gente está com uma jornada que é a jornada Conexão Inteira. Então, ela é mais voltada mesmo para essa primeira infância, né? Das mães. Então, mães que, né, ainda não... hoje a gente falou de adolescentes, mas esse nosso curso está mais voltado agora para essa primeira infância. E por que se chama Conexão Inteira? Por causa do nosso canal, né, do podcast, sim, mas principalmente porque a gente vai fazer um trabalho 360 graus, assim. Então, a gente vai olhar para a criança, vai olhar para os comportamentos, a gente vai olhar para essa mãe, para nossa criança, para nós, né, para a criança interior, para as crenças. Então, a gente faz um 360 graus. Sim. Vai ser uma jornada de 30 dias, né, Bi? Com a gente, tendo mentorias por um grupo fechado, então a gente vai estar, eu e a Bianca, dando mentorias durante esses 30 dias, além dos vídeos, conteúdos, e bastante tarefa de casa, reflexão. Legal, meninas, muito legal. Mesmo, né? A ideia é a gente fazer esses pais colocarem em prática, né, essas ferramentas novas, assim. Então, sim, essa é a nossa jornada da Conexão Inteira. A gente vai deixar o link também, vamos deixar do curso da Beth e vamos deixar da nossa jornada também aqui na descrição do podcast. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo com vocês. Muito bom revê-las. Muito bom revê-la, Beth. A gente se viu tanto ano passado, né? Pois é. Nossa, a Beth teve uma eventos, época cursos. Eu vi ela na sexta, no sábado e no domingo. Porque foi uma sequência de eventos da área, é verdade. Isso, engraçado. Foi maravilhoso. Então, a gente queria agradecer mais uma vez, né? A gente ficou super honrada. Falei, dá sempre um friozinho na barriga de conversar com a Beth, né? Não sei se foi por ter feito a certificação ou por te admirar demais, né? Inspirado, né? A gente se inspira muito. Eu contei coisas aqui que eu não lembro de ter contado antes, hein? Então, vocês aí foram... Que privilégio! A gente ficou super feliz. Espero que o pessoal que esteja ouvindo a gente também. Né? E é isso, hoje a gente encerra por aqui com um sorriso de orelha a orelha. Eu também, queridas. Muito obrada, muito grata pela oportunidade. Obrigada. Um beijo, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.